Olá, no seu programa Consciência Espírita de hoje, nós temos uma conversa muito importante. A nossa fé em Deus está em questão. Antes de apresentar o nosso entrevistado de hoje, eu quero lembrar a você que o Espiritismo, e me lembrar também, que o Espiritismo está neste livro que você está vendo aí. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? As respostas estão nesta obra principal da doutrina espírita. E por que não dizer obrigatória para quem deseja conhecer o Espiritismo em profundidade. Lançado em Paris, na França, no ano de 1857, no dia 18 de abril, o Livro dos Espíritos é uma obra de referência que nos explica com detalhes a vida neste mundo onde nós nos encontramos, no mundo além da vida corpórea, no além-túmulo, no plano espiritual, no mundo dos espíritos, e nos traz a sabedoria das leis divinas. O Livro dos Espíritos nos ensina a viver melhor. Agora, no programa de hoje, eu selecionei um livro que tem uma mensagem espírita muito importante e muito bonita, aliás, uma capa muito bonita, que você vai ver aí agora. Deus nunca nos deixa sós. Esta obra é do espírito Clara, psicografada por Américo Simões, que está conosco aqui no programa de hoje. Olá, Américo. Olá, Afonso, tudo bem? Um rapaz jovem, charmoso, obrigado, dedicado ao trabalho mediúnico com muito carinho. Parabéns por Deus nunca nos deixa sós. Eu queria, assim, em nome da produção do programa, que selecionou para o nosso programa de hoje, conversar um pouquinho a respeito de Deus, dar os parabéns por essa obra tão bonita e que nos ajuda nesse instante em que o mundo passa por tantas transformações, a nos lembrar que Deus está sempre conosco, que nós não somos abandonados por Deus, mas que nós abandonamos Deus pela nossa falta de fé. Eu queria não é, Américo? Eu queria te pedir nesse momento que você falasse um pouquinho, antes de falar do livro, contasse um pouquinho do espírito Clara, que é a autora do livro, a quem vai a nossa homenagem. Sim, sem dúvida. A princípio, quando eu comecei, eu queria muito escrever livros assim, né? Eu me envolvi com o espiritismo. Isso já começou há muito tempo. Desde quando eu era criança, eu já tinha essa noção de que havia vida no além, que haviam espíritos ao nosso redor e que a gente se comunicava. Eu entrava nas casas com minha mãe, eu falava, tem alguém ali, tem alguma coisa ali. E minha mãe ficava até sem graça diante das pessoas. Ela falava, então você fala isso depois que a gente sair da casa. Ou eu costumava dizer, não gosto daquela casa, aquela casa tem alguma coisa estranha. Então isso já vem desde garoto até que eu comecei a ter visões e para uma criança era complicado lidar com isso, porque nós éramos assim, não tinha uma explicação, né? Então eu fui entender isso muito tempo depois, que tinha a ver com o mundo espiritual, e aí eu quis também escrever algo, né? Pedir para o além me dar essa habilidade ou esse presente de poder escrever algo que pudesse ajudar as pessoas, e aí levou muito tempo, não foi algo assim de uma semana não, levou quase 6 anos para eu começar a sentir que estava vindo algo, e aí eu fui começando a colocar. E aí, a princípio, eu enxergava sempre uma mulher que vem também de um sonho que não é sonho. Quando eu digo que não é sonho, é assim. Eu sempre, dormindo, eu via sempre esse mesmo lugar, que era um local, assim, me parece, na Europa, e essa casa em diversos tempos. A mesma casa, ela nova, depois a casa mais antiga, a casa já bem velha, e eu percebia que tinha a ver com essa mulher, e aí eu fui entender que era Clara, perguntando quem seria, né, o espírito que me ajuda, que estava tentando me ajudar, e aí foi que veio Clara. Descreve ela para nós, então, já que você tem essa percepção mediúnica, essa condição de enxergar os espíritos. É muito interessante isso, porque às vezes a gente sente, mas eu não sou uma pessoa que sente assim, não. Eu vejo mesmo, e vejo do meu lado, e a forma total, e eu já tive experiências assim muito interessantes. Até no livro é descrito uma experiência que eu tomei a liberdade de contar, de acrescentar,
de um orfanato, que foi visto um espírito por várias crianças que estavam no orfanato. E fala. E você perguntou da Clara. Da Clara. E a Clara, o que eu sinto na Clara é assim, Porque o leitor, o telespectador, você apresenta um livro. Certo. Ele quer conhecer o autor. Lógico, o médium é apenas um intermediário. Sim. É uma ferramenta por intermédio da qual os benfeitores espirituais se manifestam. Então a gente precisa conhecer o autor. Certo. Então é um espírito que tem bom humor, que se atualiza sempre e que me joga nas mãos algumas coisas também para eu definir. Então, às vezes eu gosto de, quando eu estou lendo, eu falo, pô, aqui, né, seria assim ou seria. Às vezes eu penso que a história vai tomar um rumo, eu mesmo, porque ao mesmo tempo que eu estou passando para o papel a história, eu sou também o leitor, porque eu não sei o que vai acontecer. E aquilo me surpreende e toma rumos completamente diferentes do que eu previ. E a Clara é assim, nesse sentido é uma pessoa atual, que acompanha o mundo atual, as evoluções do tempo, tem também humor e sempre explicando por que a gente nasceu assim, lida com dificuldades com um pai ou com... As causas das aflições. Isso, exatamente. Uma figura feminina. Uma figura feminina. Bonita. Sim, sim, até parece que você conhece, né? E é verdade mesmo, você tá vendo? Porque ela tem todo um charme, assim, uma coisa legal. E eu vi isso já há muito tempo, mas na verdade eu já vi essa mulher muito antes de escrever livros espíritas, entendeu? Já era uma figura presente já vem de muito no cenário tempo. da sua vida. Eu quando via as pessoas conversando comigo, eu via várias pessoas falando. E para uma criança, assim, era meio estranho, né? Eu estava vendo uma pessoa aqui e a outra ali do lado. E eu falava, e eu não conseguia responder para as duas ao mesmo tempo. Eu tentava explicar para a outra que estava aqui, que era um encarnado, que tinha alguém ali do lado e a pessoa não me entendia. Então, foi conflitante, assim, para minha Muito pessoa. bem. Então, Clara, um espírito de luz, um espírito benfeitor, que se manifesta por intermédio do nosso companheiro Américo Simões e que dita a ele livros. E esse livro, Deus Nunca Nos Deixa Sós, que você está vendo aí, é uma publicação da Bárbara Editora. Parabéns pela capa. A capa remete a Teodora, a personagem principal, protagonista do livro? Eu acho que sim, eu também vejo ela aí, né? Que a vida é cheia de escolhas, né? E nós vivemos até hoje, se você volta no tempo, você vai ver que as escolhas determinam e complicam a nossa vida e favorecem, que é o lance do amor, né? Aquele que vai, qual amor é o certo, com quem eu devo me casar. Lance do amor é bom, hein? Não é assim? Lance do amor. De como que a gente vai, será que eu estou casando com a pessoa certa? Será que eu vou ter uma vida próspera com essa pessoa? Até hoje eu vejo as pessoas, as mulheres também com essa dificuldade, né? Com medo de acertar ou errar. E voltando no passado, você vê que também os dramas eram os mesmos. Deus Nunca Nos Deixa Sós nos apresenta uma personagem principal que é Teodora. Teodora é uma moça muito bonita, uma moça encantadora, que está preocupada com o seu futuro. E, de repente, ela se apaixona por um vendedor de algodão doce. Isso Imagine mesmo. você. Quando eu vi isso aqui, é uma paixão singela, porque o amor não escolhe profissão, não escolhe nacionalidade, não escolhe etnia. O amor é o amor. E a Teodora se apaixona, mas também tem alguém que está apaixonado por ela, que é um homem muito importante na sociedade, que é um médico e que é o patrão de Teodora. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, depois de um breve intervalo, nós vamos contar mais um pouco da história desse livro tão bonito, que tem um título que, para mim, é um abridor de portas. Deus nunca nos deixa sós. E se Deus nos deixasse sós, não seria o Deus justo, bom e misericordioso que nós conhecemos no Espiritismo. E falando nisso, o Espiritismo em São Paulo você encontra na Federação Espírita do Estado de São Paulo, www.feesp.org.br. A federação está aberta de segunda a segunda, esperando por você. Seja qual for a sua dificuldade, seja qual for a sua necessidade, busque orientação
no plantão da federação, que encaminha e que nos orienta segundo as nossas necessidades principais. No programa Consciência Espírita de hoje, como sempre, nós estamos tratando de um tema que nos ajuda a viver melhor. E viver melhor começa na leitura de bons livros espíritas que nos falam a alma e nos trazem mensagens de esperança e de esclarecimento. Eu vou fazer um breve intervalo e volto daqui a pouquinho com Américo Simões, médium dedicado à psicografia, que é responsável por este livro que você está vendo aí, tão bonito. Deus nunca nos deixa sós. Até já.